Eu sou o Henrique, o corretor sincerão. Estamos aqui para mais um episódio. Roda a vinheta. E vamos relembrar como é que funciona? Eu aperto o botão da sinceridade e corrijo sem filtro. E o tema de hoje é as riquezas naturais brasileiras e a necessidade de sua preservação. Vamos para o primeiro texto do vídeo? Vamos ver quem é o sortudo, a sortuda. Isamara! Oi, meu nome é Isamara, eu tenho 18 anos e moro em São José do Rio Preto, São Paulo. Eu me formei no ensino médio ano passado e também me formei em técnico em química. Meu maior sonho de agora é passar na faculdade federal para assim ter uma carreira de sucesso e poder viajar muito, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E eu gostaria de ter minha redação corrigida pelo professor Henrique, porque ele é o melhor professor de redação. Que legal, Isamara, adorei teu vídeo. Dá pra ver que tu tem um foco já na vida, né? E possivelmente esse foco na vida vai refletir aqui na redação também. Vamos ver? O Brasil é um país muito rico em recursos naturais, como a água, possuindo uma das maiores reservas de água doce do mundo. Só a água, Isamara? E cadê nossa Amazônia? Cadê a Mata Atlântica? Tem um monte de coisa aí, guria. Porém, sem ter a atenção necessária, sua preservação é insuficiente para perpetuar esses bens para os próximos anos. Muitos são os vilões dessa proteção com a natureza, podendo citar o desmatamento das terras e os resíduos das atividades humanas. Aqui tem um probleminha. Muitos são os vilões dessa proteção, muitos são os vilões da destruição. Parece que tu tá querendo destruir tudo, Isamara. Na verdade, tu tá querendo proteger. Perante a grande demanda do uso de terra para agricultura e pecuária, o desmatamento é elevado, sendo o Brasil o segundo país com maior emissão de gases de efeito estufa. Isso se dá pois ao retirar a vegetação, não haverá absorção do dióxido de carbono. Porém, há estudos que mostram que é possível aumentar a produção de carne em 4 vezes, reduzindo a emissão por quilo em 90%. A Isamara aí, técnica em química, que se exibiu um pouquinho, né, Isamara? Cadê as fontes? Por mais que seja um conhecimento teu, ele precisa ser legitimado na redação. Então coloca aí alguma fonte, alguma referência para legitimar esse repertório, beleza? Não só o desmatamento, mas os resíduos gerados pelas atividades humanas também afetam os recursos naturais. Por exemplo, as recentes tragédias ambientais em Minas Gerais, que romperam a barragem de lama causando danos sociais e principalmente ambientais, devastando florestas e assim extinguindo vegetações e também afetando o rio da região, poluindo a água e matando espécies aquáticas presentes no rio. Virou um telemarketing aqui no fim, né? Matando, devastando, causando, extinguindo. Olha a quantidade de gerúndio, né? Vamos tentar diminuir esses gerúndios e trazer uma sintaxe um pouco mais aprimorada. Dessa forma, a fim de cumprir o dever de proteger o meio ambiente, o poder público precisa criar mais leis de defesa ambiental. Tá jogando a bola pro governo, né? Quando o governo quer que vocês criem leis. Pensa numa lei específica, pensa numa proposta de intervenção. Essa é a ideia, não criar leis, criar leis. Ninguém cria leis, né? Bota uma coisa só, específica. Pensa na proposta. Incentivando o cuidado à maior riqueza brasileira, a fim de preservá-las para as presentes e futuras gerações. Com isso, buscar medidas para continuar lucrando, mas preservando... Esse verbo tá inadequado, né? Continuar lucrando. A gente não quer lucro nesse momento, a gente quer preservação. Então esquece essa coisa do dinheiro, essa mente capitalista, e vamos só pra natureza. Mas preservando a importante natureza do Brasil. Oi, Isamara, meu bem, olha só. Antes de dar a tua nota final, o teu texto tem uns probleminhas gramaticais que eu quero repassar aqui. Vamos lá? Então, Isamara, aqui na linha 9, nós temos um probleminha de paralelismo, porque nós temos a agricultura e a pecuária, coloca o artigo também. Essa vírgula antes do pois, sempre colocou pois, coloca a vírgula antes sem medo, sempre dá, tá? E nós temos um problema de verbo, porque aqui tu coloca no passado, isso se dá, algo que já aconteceu, e aqui no futuro, não haverá. Então, decide se vai esse verbo para o futuro ou esse verbo para o passado, mas mantém a correlação temporal. E aqui nós temos um problema de coerência, né, Isamara? Por quê? Tu começa falando de desmatamento e termina só falando aqui na redução da emissão dos gases, da carne. O teu parágrafo não tem uma unidade. Cuidado com isso aqui.
Aqui tem um problema de concordância, porque tu coloca tragédias ambientais e que romperam a barragem de lama. Então, na primeira tu coloca Mariana e Brumadinho e aqui só uma das duas, né? Então decide se tu vai colocar as duas ou uma só. Se for as duas, coloca as barragens então. E Minas Gerais, na linha aqui 19, com letra maiúscula, que é o nome de estado. E aqui na tua conclusão, na linha 24 nós temos um afim de e na linha 27 outro afim de. Cuidado essa repetição. Além disso, temos uma crase que falta aqui na linha 27, porque é um cuidado à maior riqueza. E esse preservá-las está sem acento e no plural, quando na verdade é preservá-la, a riqueza brasileira. Vamos às notas! Competência 1. 120. Justificativa. As incorreções gramaticais que perpassam o texto. Competência 2. 120. Justificativa. Apesar do texto da Isamara ter uma boa estrutura, a argumentação não está legitimada, o repertório não tem as fontes externas, e isso fragiliza a sustentação da tese. Competência 3. 120. Justificativa. Dá pra ver claramente que a Isamara quis fazer um planejamento e marcar esse planejamento na introdução, e isso é muito bom. No entanto, ao longo do texto, a gente viu umas tangências, fazendo com que o texto não ficasse todo ele organizado na defesa de um ponto de vista. Competência 4. 120. Justificativa. Repertório coesivo. A 4 vai avaliar as conjunções e os nexos, e isso a Isamara trouxe pouco aqui no texto. Competência 5. Também 120. Justificativa. Apesar da gente perceber que a Isamara sabe todos os elementos, a proposta dela ficou muito generalizada, dando para o poder público a ideia de criar leis, uma coisa mais genérica e mais vaga. E a proposta de intervenção precisa ser uma ideia específica e singular. Nota final. 600. Isamara, eu queria muito que tu tivesse uma nota melhor, mas não te preocupa, porque nós estamos ainda no meio do ano e essa é a nota padrão, é a nota que a gente mais recebe o ano inteiro. 120 nas 5 competências, que resulta em 600. A gente tem um tempo longo, um tempo bom aí para melhorar, e tu já atinge um patamar nível 3 em todas as competências, nenhuma competência tua é nível 2. Isamara, continua com essa estrutura e continua colocando os argumentos na introdução. Por outro lado, reforça as tuas conjunções e pensa bem na tua proposta de intervenção. Cria ela, enxerga ela. Tu vai melhorar a tua nota. Não, mãe, pode olhar se não paga. Tá na internet, mãe. Fala aí um recado aí pra pessoal ir bem no Enem e tal. Não vou falar nada. E agora a gente vai pro segundo e último texto desse episódio. E o texto é do Igor Mariano. Eu sou o Igor Henrique, eu tenho 17 anos, falo de Ribeirão das Neves. Meu sonho é entrar na Federal, sem dúvidas. Tô tentando trilhar esse sonho aí juntamente com Me Salva. Participar do Corretor Sincerão, sem dúvidas, é um diferencial nos estudos, pois a gente tá falando de uma das maiores plataformas do Brasil de estudo, de um sistema de correção de redação, sem dúvidas, diferencial, e de o diferencial que é o Prof. Henrique, né, o cara pálida, né? O professor, assim, totalmente diferente dos outros. Ai, coisa fofa! Então vamos lá, Igor, corrigir a tua redação e ver o que tu precisa aí para chegar no teu objetivo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil hoje detém a maior riqueza natural do mundo. Sua importância para a exuberância de vida é inquestionável, mas ignorada por vários representantes. Os problemas são visíveis e questionáveis, dentre eles o desmatamento e a redução da biodiversidade e a... Acabou a linha? Foi lá, comeu uma coisa e não voltou? O que aconteceu, Igor? Essa linha acaba no meio e não tem a conclusão. Eu acho que planejou o texto, queria preencher depois e esqueceu. Erro grave, hein? Embora a maior floresta tropical úmida do mundo e a maior planície inundável esteja em território brasileiro, outros recordes, como o desmatamento, também são alcançados. Por exemplo, a Mata Atlântica hoje apresenta apenas 8,5% da sua vegetação original, segundo o WWF Brasil. Boa! É isso que a gente quer. Um número bem concreto e a fonte. Isso é repertório legitimado. Boa, Igor! Área que apresenta grande diversidade na fauna e na flora. Porém, alto nível de extinção, abaixando a biodiversidade do local.
Ufa! Correu uma maratona aí, né? Um período de 6 linhas. Tenta fragmentar essas tuas ideias em frases menores pra gente ter mais coesão. Essa variedade biológica é relevante economicamente e para a sobrevivência do planeta, desde a criação de remédios com as substâncias presentes e o aquecimento global com a regulamentação do clima feito pelas plantas. Também 2 exemplos e os exemplos detalhados. Muito boa a tua argumentação. Enquanto as importâncias ecológicas das riquezas naturais são desprezadas, representantes e pessoas que detêm poder enriquecem. Representantes e pessoas que detêm poder, Igor, são as mesmas pessoas. Pode tirar um, escolhe só um e a gente economiza um espacinho aí dessa linha. Enriquecem através da utilização do meio ambiente de maneira irresponsável, como por exemplo os desastres em Mariana no ano de 2015 e em Brumadinho em 2019, que foram priorizados os lucros e não a segurança das vidas, causando consequências irreversíveis para a biodiversidade das regiões. Ufa, de novo, já deu pra ver que tu baixa aí o Chico Xavier e vai emendando todas as tuas ideias. Não tem problema, desde que isso seja mais coeso e com frases menores, Igor. Vale ressaltar a agropecuária brasileira, com a grande importância econômica que não anula o papel que desempenha no desmatamento e na redução da biodiversidade, com a implantação de pastagens e a liberação de gás metano, visando a demanda global e não a preservação ambiental. Igor, cuidado. Esse segundo período não tem muita relação com o período anterior no mesmo parágrafo, porque no parágrafo anterior falou dos poderes, de Brumadinho, de Mariana, e agora só falou do desmatamento, das coisas mais naturais. Tenta unificar o teu argumento no parágrafo, beleza? Diante disso, conclui-se que é necessária a preservação, porém não é feita da maneira correta. Portanto, é preciso que os parlamentares criem uma lei chamada Mais Diversidade, Mais Lucro, que diminua em 5% os impostos de empresas que trabalham a preservação. Aê, Igor, muito bom! Aqui a gente vê de novo uma ação bem concreta, com nome e também que tu enxerga o que tu tá propondo. 5%, o método todo da tua ação tá explicado aqui. É isso que a gente quer. Lembra lá a redação da Isamara que não tinha isso? É esse detalhe da ação que a gente quer, que vocês criem. Através de campanhas, eventos e ações no meio ambiente, criando uma conscientização, produzindo o que necessita juntamente com o zelo pela vida. Conscientização, lembrando, só vale como efeito e não como ação. O Igor colocou aqui como efeito, como consequência, e isso está correto. Para assim então continuarmos ricos naturais. Tente outra vez. Ô Igor, esse final ficou bem pior do que a tua redação, né? E sobrou uma linha aí. Então pode explorar um pouco esse fechamento para ser um fechamento mais impactante, com um recortezinho mais redondo, porque a tua redação tá melhor do que isso. Igor, vamos lá. Esse maior, o I fica aqui e não aqui. É uma divisão silábica apenas, né? Aqui vai um ponto em vez de uma vírgula, porque tu fez a frase junta, ela é separada. Aqui, obviamente, falta, né? Igor, esse esteja é no plural, estejam, né? Porque nós temos a maior floresta tropical e a maior planície, são 2 núcleos do sujeito. Outros recordes, vírgula, como desmatamento, vírgula, né? É um aposto. Essa oração conformativa com vírgula. Esse área aqui, Igor, parece que é WWF, né? Segundo WWF, a área aqui. Então, esse área, ele retoma 8,5%. Tem que estar mais próximo do 8,5%. Está muito distante para essa retomada. Falta um verbo aqui, possui, porém possui alto nível de extinção. Cuidado com esse paralelismo, é relevante econômica e para a sobrevivência, né? Econômica e ambientalmente, por exemplo. Tira aqui o mente, coloca só depois. Como, por exemplo, pode vir sempre isolado entre vírgulas, sem medo. Aqui temos vários adjuntos adverbiais, então vamos virgular. Os desastres em Mariana, vírgula, no ano de 2015, vírgula, e em Brumadinho, vírgula, em 2019, vírgula, tá tudo certo. Aqui um ponto final, Igor.
Portanto, vírgula, é preciso que os parlamentares criem, são parlamentárias no plural, os impostos às empresas que trabalhem, é no plural também, empresas. E aqui para terminar, Igor, esse assim, esse então são a mesma coisa, eles têm a mesma função. Escolhe um dos dois e coloca entre vírgulas, conclusivo. Vamos às notas! Competência 1. 120. Justificativa. As diversas incorreções gramaticais que a gente viu ali ao longo do texto. Competência 2. 200. Justificativa. O entendimento do tema, a boa estrutura e um bom repertório, um ótimo repertório. Competência 3. 120. Justificativa. O repertório tá ótimo, legitimado, mas ele não tá organizado, Igor. Cuidado aquele erro, aquele esquecimento lá na introdução que prejudica o planejamento do teu texto e o direcionamento do teu ponto de vista, que ainda tá um pouco frágil. Competência 4. 120. Justificativa. Também faltam aí recursos coesivos, conjunções e nexos ao longo do texto. Competência 5. 200! Justificativa. A ação tá concreta, tá bonita, dá pra enxergar, ele criou, tem detalhamento, tem modo, tem efeito, tá tudo nos seus lugares, tudo bonitinho. 200. Nota final. 760! Então, Igor, a tua nota tá boa, tá acima da média e dá pra melhorar ela focando na competência 1 e na competência 4. Na 1, cuidado com as concordâncias e essas frases longuíssimas, tenta encurtar elas. E na 4, temperar com mais conjunções e mais nexos que tu vai te sair melhor. E a gente tá no meio do ano, então ainda temos bastante tempo para estudar a gramática, para estudar a coesão, conteúdo tu já tem, a estrutura tu já tem, então tu vai chegar lá em novembro no Enem arrasando. Aê, então chegamos ao fim de mais um episódio do Corretor Sincerão. Valeu, Igor, valeu, Isamara. E se vocês curtiram e querem saber o próximo tema, se inscreve no canal do Me Salva e clica no sininho. E quem quiser meu Instagram, tá aí na descrição. Valeu e até a próxima. Tchau!